Fala comigo, guerreiros e guerreiras, aqui do canal da GCM Brasil, mais uma vez trazendo um conteúdo aí para agregar no teu estudo. Então, se você está se preparando para o cargo da Guarda Civil Municipal de Bebedouro, não fique sem assistir essa videoaula, ok? Essa lei que a gente vai estar estudando hoje, ela disciplina o regime jurídico dos funcionários e também dos servidores públicos do município de Bebedouro e está no cronograma do seu edital para esse concurso. Então, assim que você terminar de assistir essa videoaula, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e direto para o nosso grupo geral e solicitar com o administrador o simulado desse conteúdo, não só desse conteúdo da videoaula, mas de todas as leis municipais de Bebedouro e também as leis inerentes, tá ok? Você consegue aí adquirir o nosso simulado. Então vamos seguir aqui com o artigo 1º que vai estar aí apresentando essa legislação, né? Que vai estar disciplinando não somente os direitos, mas também os deveres e responsabilidades que os funcionários da prefeitura, funcionários da Câmara, autarquias e também fundações públicas do município de Bebedouro precisam se submeter, ok? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de agente político. O que seria o agente político? O agente político, ele é aquela pessoa que foi investida, né, em seu cargo por meio de eleição. Pode ter sido também por meio de nomeação, ele foi designado para estar nesse cargo, ou seja, designação, e também é importante que essa competência advenha da própria Constituição, ok? Constituição Federal de 88. Então, o agente político são os chefes do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? A gente sempre fala aqui no canal. Chefe do Poder Executivo é o prefeito. É importante que você saiba isso, porque às vezes o examinador pode fazer esse trocadilho com você na hora da sua prova, entendeu? Ao invés dele colocar qual é o nome do prefeito, ele vai colocar qual é o nome do chefe do Poder Executivo. E você não sabe que o chefe do Poder Executivo nada mais é do que o prefeito, ok? Então, os membros do Poder Legislativo também é um agente político, além dos secretários, né? Os quais não se sujeitam a processo administrativo disciplinar, né? O nosso famoso PAD. Então, nós que somos guardas civis municipais, vocês que se tornarão guardas civis municipais, se sujeitam ao PAD, porém, o agente político não, tá bom? Falando-se aí de cargo público, galera, o cargo público, ele é o conjunto de atribuições que são instituídas na organização do serviço público, com denominação própria, isso é muito importante. Então, sempre que se falar de cargo público, já grifa aí no teu material, porque se você não tem essa legislação impressa aí com você agora, certamente você tem o seu caderno de estudo. Então, já define aí, cargo público. Coloca como palavra-chave conjunto. O cargo público ele é um conjunto de atribuições, tá bom? Ele precisa ter denominação própria e as competências e responsabilidades que sejam específicas, ok? E elas precisam ser fixadas em lei para ser provido e também exercido, né, por um titular e regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, ou seja, todo cargo público de um município tem ali, ele é regido pelo Estatuto daquele município, tá ok? Agora, o cargo público de provimento efetivo, né? A própria expressão já diz, provimento efetivo. Então, esse cargo público que provém aí de um provimento efetivo, eles são aqueles cargos que são integrantes de carreira, ok? Ou eles podem ser isolados também. Porém, eles são providos em caráter permanente após a aprovação em concurso público, tá ok? Então, para que você tenha aí um cargo público, ele precisa ser, né, de provimento efetivo e você precisa passar pelo processo do concurso público. E aí, o concurso público, ele pode ser organizado também através de provas ou de provas e títulos. Então, cuidado, porque se vier cobrando na sua prova a respeito do cargo público de provimento efetivo e colocar lá que é
Somente provas? Não é somente provas, é provas, ok? Ou de provas e títulos. Outra pegadinha se o examinador colocar para você lá, provas ou títulos, também tá errada. Tem que ser provas, né? No caso, só provas, ou então prova e títulos. Nunca é somente título. Pode ser somente prova, mas somente título não. Ou ele é somente prova, ou ele é prova e títulos, ok? Cargo público de provimento de comissão. O cargo público de provimento de comissão, eles são cargos que são de livre nomeação e livre exoneração também. Por quê? Porque é de uma escolha do chefe do Poder Executivo, ok? Então, o prefeito, ele vai escolher, ele vai nomear quem ele quer naquele cargo, ok? Que é provimento de comissão. Quando ele decidir que aquela pessoa, né, não vai estar mais lá, ele também é livre para poder exonerar. Então, é por isso que chamamos o cargo público de provimento em comissão de livre nomeação e também de livre exoneração, e que vai ser feito aí pelo chefe do Poder Executivo Municipal e também pode ser feita, né, pelo superintendente de autarquias, dentre pessoas que cumpram determinados requisitos específicos de cada cargo, provido em caráter provisório, ok? Destinadas a atribuições aí, tanto de direção quanto de chefia e também assessoramento. Então, é importante saber que a pessoa, ela tem que cumprir ali aqueles requisitos para o cargo, tá bom? Função pública. A função pública, ela é a atribuição ou conjunto ali de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete ali de forma individual a determinados servidores, ok? No caso da função de confiança, galera, a função de confiança, ela é uma atribuição ou um conjunto. Então, cuidado, quando a gente fala de cargo público, a gente tem um conjunto de atribuições. Mas quando a gente fala aí de função de confiança, ela é atribuição ou conjunto de atribuições, tá ok? É prevista em lei e é exercida unicamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, para você ter aí uma função de confiança, você tem que ter aí um cargo público de provimento efetivo, ok? Nomeado também exonerado por livre escolha do prefeito e que se destinam a atribuições de direção de chefia e assessoramento, tá bom? Chefia, assessoramento e também direção. Vamos lá. A gente vai ter também, galera, o servidor público, que é um ocupante de cargo ou emprego público, tá bom? A gente tem o estatuto. O que seria o estatuto, né? O estatuto nada mais é do que aquele que rege normas, né? Normas e regulamentos. Então, é um conjunto de normas que regulam a relação funcional dos servidores da administração pública. Por exemplo, a gente tem aí o nosso estatuto, né? Que é o Estatuto das Guardas Civis Municipais, né? A Lei 13.022. Então, o que esse estatuto traz pra gente? Ele traz normas para regular a nossa função, né? A nossa condição funcional, tá ok? Não vou denominar todos aqui para vocês, né? Porque, como eu disse para vocês, o conteúdo ele é extenso, mas já fica aí para vocês, para que vocês possam também estar fazendo aí o estudo do nível, né? Que é um padrão básico de remuneração, da classe, que é um agrupamento. Então, grava essa palavra como chave, tá bom? Agrupamento, classe é um agrupamento de funções do mesmo cargo ou atividade. Carreira, quadro, promoção e progressão, ok? Faça a leitura, sempre marquem aí palavras-chave para te ajudar na hora da tua prova, tá bom? A gente também vai ter remuneração, né? Que é o conjunto final de salário ou de vencimentos e vantagens, tá ok? Que nós chamamos de remuneração. Poxa, mas qual é a diferença aí de remuneração e vencimento? O vencimento, ele é aquela remuneração
base, ok? Que vem ali fixada em lei, tá bom? Ou seja, o vencimento você sempre vai ter ali, né? E a remuneração ela vai acrescentar também ali para você algumas vantagens, tá bom? Vantagem que é a parcela remuneratória, tá bom? Preciso que você faça essa leitura individual. Vantagem pessoal, administração direta, indireta, regime de integral dedicação ao serviço, tá bom? Bebedouro tem o regime de integração, integral dedicação ao serviço, tá bom? Por quê? Esse regime, galera, é que o servidor público, ele fica ali dedicado até o limite ele fica dedicado ao serviço até o limite da duração, tá bom? Porém, eventualmente, ele pode ser convocado ali num outro horário, se houver ali, se existir um interesse da autoridade, mas isso não vai prejudicar ele, tá bom? Então, Bebedouro também trabalha com regime de integral dedicação ao serviço, com essa exceção de poder aí eventualmente ser convocado em outro horário, tá ok? Regime de dedicação exclusiva e também peço que você faça a leitura aí do parágrafo único, ok? Vamos seguindo para a gente poder pegar o foco aí dessa legislação. A gente tem o provimento do exercício e vacância das funções do cargo público, né? Então, o que seria essa vacância, né? É quando abre vaga, né? Seja por aposentadoria, por demissão, enfim. Então, a gente, nesse provimento de exercício e vacância das funções do cargo público, o artigo 4º, ele versa que as funções e cargos públicos são isolados ou de carreira. O inciso 1º diz que as funções dos cargos, funções e cargos de carreira são sempre de provimento efetivo. Funções e cargos isolados são sempre de provimento efetivo ou em comissão e vai ser como dispuser ali a lei. Artigo 5º. As atribuições dos titulares das funções ou cargos públicos serão estabelecidos na lei ou resolução criadora da função ou cargo ou em decreto regulamentar. Como eu estudo? É uma pergunta que eu sempre escuto, né? Poxa, como que você faz para poder ter um cronograma de estudo? Como que você faz para poder lembrar ali um inciso ou um artigo um pouco mais difícil ou confuso, entre outro? O que acontece, galera? Por exemplo, no artigo 5º, o examinador, ele pode colocar aí para você em algum enunciado a respeito dessas atribuições dos titulares das funções ou de cargos. Então, você precisa se ligar em relação às pegadinhas que podem ser possíveis ali na hora da prova. Então, em relação a atribuições dos titulares das funções ou de cargos públicos, sempre vai ser estabelecido por resolução, tá bom? Ou por decreto regulamentar. Então, já faz um círculo aí, escreve de caneta vermelha no seu caderno. Resolução criadora da função ou cargo ou em decreto regulamentar, tá ok? E a gente também tem o artigo 6 que fala de provimento, né? O provimento é o ato administrativo através do qual se preenche uma função ou um cargo público com designação de seu titular. Traz o parágrafo único que o provimento das funções ou cargos públicos, ele se faz por ato de autoridade competente de cada poder, do dirigente de autarquia ou de fundação pública, ok? Vamos seguindo aqui. Aqui a gente tem os critérios, né, para que você possa assumir aí um cargo público em Bebedouro. Então, a sua nacionalidade precisa ser brasileira, ok? Porém, há ressalvas na lei que admite nomeação de estrangeiros. Você precisa ter pleno exercício dos direitos políticos, estar em dia com o cumprimento das obrigações eleitorais e do serviço militar obrigatório, né? O serviço militar aí no caso de homens. Existem alguns editais que pedem aí o nada consta militar feminino, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, já paguei para ter esse documento e aí o certame em que eu estava, ele fez uma outra divulgação dizendo que não era mais preciso, ou seja,
fui, paguei à toa, mas enfim, né? Melhor prevenir do que remediar. Então pode acontecer de pedir o feminino também, porém, no geral, é mais o masculino. O feminino porque às vezes pode acontecer, né, da mulher ter servido aí alguma instituição militar. Porém, para homem é obrigatório, então ele precisa ter essa documentação, essa baixa, tá ok? E em relação, gente, a obrigações eleitorais, cuidado com isso. Se você tá sem votar há algum tempo, se você não regularizou, infelizmente eu já vi muitos colegas ficarem fora do certame na hora do pedido dessa documentação, porque não levou, ou nem porque não estava em dia, mas porque esqueceu. E aí, às vezes, por causa de um documento que você consegue emitir na hora através da internet, você acaba ficando fora do certame e aí vai ter uns probleminhas a mais para poder entrar com o recurso, tá bom? Então, cuidado. É preciso também ter idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade exigido ali para aquele determinado cargo, né? Que você vai prestar concurso, aptidão física e mental, não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, ok? Claro, falando aqui de crimes dolosos. E parágrafo único que diz que não constituirão impedimento ao provimento do cargo ou função pública a hipótese em que os efeitos da condenação tenham sido sanados, seja pelo cumprimento da pena, ou seja pela reparação do dano, seja pelo desaparecimento do fato lesivo à administração pública. Galera, primeira vez que eu vejo uma legislação municipal trazendo uma especificação como essa, tá bom? Interessante, por isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou dar mais atenção para a legislação inerente, eu vou desprezar a municipal porque legislação municipal é tudo igual. Não é, tá bom? Então você pode encontrar especificações ali num determinado município que o outro não tenha. Então cuidado, não se pode negligenciar nem a lei municipal e nem a lei inerente, tem que estudar todas. Vamos seguindo aqui. As funções ou os cargos públicos serão providos por, cá em prova, hein? Nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento, transferência, acesso e readaptação. Galera, isso cai em prova. Se você não conhece o nosso material aqui da GCM Brasil, te convido a conhecer clicando bem aqui no link que eu deixo na descrição do vídeo para você. Nos nossos simulados a gente trabalha com muita pegadinha e pasmem. Muitos membros às vezes ainda acabam caindo em pegadinha. Quando a gente coloca lá reintegração, a gente troca por integração. Por exemplo, readaptação, a gente troca por adaptação e aí acaba se enrolando. Cuidado, tá bom? Vamos seguindo aqui, o conteúdo é extenso, não gosto de trabalhar com parte 1, parte 2, parte 3 de vídeo. Eu faço o vídeo completo para vocês, se vocês cansarem a mente de vocês, dá pausa e depois volta, ok? Vamos lá, artigo 14, olha que a gente nem começou. O concurso público, ele rege-se pelo edital, que vai conter basicamente o quê? A indicação do tipo de concurso, indicação e condições, se diplomas é necessário, experiência profissional, N outras coisas que eu não vou citar aqui para vocês, vocês podem fazer a leitura no momento de estudo de vocês, ok? Porém, essa parte do concurso não costuma cair na prova de guarda civil municipal, tá ok? Vamos dar uma passadinha aqui, como eu disse para vocês, a gente vai pro foco, tá bom? Então, não cabe muito a gente ficar em artigo, não que não seja relevante, mas que para cá, para vídeo aula, a gente perde muito tempo. Porém, como eu disse para vocês, eu sempre estou disponível. Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no ADM do grupo do WhatsApp, tá bom? Que a gente fala de reintegração, é muito importante que você tenha a definição do que é a reintegração, do que é a reversão, né? A reversão, ela é o retorno da atividade do servidor ou do funcionário aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial for declarado o quê? A insubsistência dos motivos da aposentadoria. Poxa, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes uma pessoa, por uma determinada doença, ela teve ali que se aposentar. Ela se aposentou. Só que
por algum outro motivo também essa pessoa ficou curada. Motivos que não cabem aqui a gente, né, comentar. Existem N motivos que tornam uma pessoa se curar de uma determinada doença, e essa pessoa, ela tem a possibilidade de voltar ao seu cargo público. É possível, sim. Então, se ela ainda não está ali na idade compulsória, ela pode retornar ao trabalho. E como que seria chamado esse retorno? Não é retorno, ok? É reversão. Por quê? Está fazendo uma reversão da aposentadoria para que ele fique ali ativo no cargo que ele tinha, tá bom? Então, nesse caso, sempre que se falar de aposentado por invalidez, tendo sido declarado ali a insubsistência daquela doença, falamos em reversão, tá bom? Temos também aí o aproveitamento, tem que ter em mente a definição deles. Transferência, o que é transferência? Transferência é a passagem do servidor ou do funcionário de uma função ou cargo para outra da mesma definição, atribuições e vencimentos pertencentes, porém a órgão de lotação diferente, tá bom? E lembrando que a transferência ela pode ser feita a pedido do servidor ou funcionário, ou também de ofício, atendido sempre a conveniência do serviço. Então preste bastante atenção nesse parágrafo único, porque para que se haja ali a transferência, é também importante que seja de interesse ali do serviço público, tá bom? Vamos aqui. Acesso, olha, Bebedouro também tem a condição do acesso. O acesso, ela é a passagem do servidor ou do funcionário ocupante de função ou cargo de provimento efetivo para uma outra função ou cargo da classe imediata superior. Então, grifa aí, faz um círculo aí, que essa classe precisa ser imediatamente superior, ou seja, a próxima, aquela em que ele se encontra dentro da respectiva carreira. Poxa, mas você passou um outro lá e você não leu. Vai acontecer, mas eu te mostrei que você precisa estudar. Então, a gente está falando de uma videoaula aqui no canal do YouTube, que a plataforma te dá a oportunidade de voltar lá, dar um pause, escrever no seu caderno, entender e dar continuidade ao vídeo, ok? E eu também estou disponível para você, clicando aqui no link, também para você adquirir aí o seu simulado. A gente também tem aí a promoção, né? A promoção é a passagem do servidor ou funcionário estável de um determinado grau para o imediato superior da mesma classe dentro da respectiva carreira. Então, lembrando que para existir a promoção, ela precisa ser imediatamente superior daquela classe e tem que ser daquela carreira também, tá bom? Vamos aqui abaixo, gente, quando fala no artigo 38, o merecimento é adquirido na classe, tá bom? Especifique isso daí no seu caderno, tá bom? Não poderá ser promovido por merecimento o servidor ou funcionário que na classe em promoção tiver sofrido quaisquer das penalidades, ok? Então, assim, essa legislação, né, o cargo, ele tem penalidades. Então, vamos supor que você sofreu uma penalidade. Então, não há o que se falar de merecimento, tá bom? E esse inciso segundo traz também que o merecimento, ele vai ser apurado em pontos, tá? Em uma avaliação de escala de 0 a 100 para cada um dos seguintes fatores, né, que é a eficiência, estudem isso, dedicação ao serviço, disciplina, pontualidade e iniciativa. Então, para que você tenha merecimento ali, é preciso que você tenha todas essas qualificações aí, tá bom? Eficiência, dedicação ao serviço, disciplina, pontualidade e iniciativa, tá bom? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui de relevante para falarmos aqui na nossa videoaula com você. Lembrando que a gente vai ter esse material completo em simulado. Olha, artigo 43. Não poderá ser promovido o servidor ou funcionário nos seguintes casos: quando não tenha interstício de
730 dias de efetivo e ininterrupto em exercício na classe, enquanto em estágio probatório e se tiver suspenso disciplinarmente em virtude de decisão administrativa. Vamos lá. Deixa eu dar uma passada aqui com vocês. Vamos falar da posse, gente. Artigo 54. O artigo 54, ele versa que o que é a posse? A posse, ela é o ato através do qual o poder público expressamente outorga ali aquele servidor ou também funcionário e este expressamente aceita as atribuições e deveres inerentes à função ou cargo público. Então, ele vai adquirir o quê? A titularidade daquele cargo, tá bom? Isso é a posse. Traz também o parágrafo único, que são componentes para dar a posse. O prefeito, aos diretores ou secretários municipais, agentes políticos e os que sejam equiparados a estes, tá bom? E também os dirigentes de autarquias e fundações. Normalmente, né, a maioria das vezes é o prefeito, tá bom? Mas aí vai depender muito da instituição, tá bom, galera? E também é competente aí para poder dar a posse o diretor do Departamento de Recursos Humanos nos demais casos, tá bom? Tem alguns cargos aí que a posse, né, ela é mais intimista, né, mais burocrática, então ela pode acontecer ali com o diretor do Departamento do RH. Normalmente, tá? A Guarda Civil Municipal a posse ali é dada pelo prefeito, tá? Normalmente, só se for um caso assim extraordinário, mas no geral, Guarda Civil Municipal é o prefeito. Vamos seguindo aqui, mas não é uma regra, tá, gente? Por isso que é importante saber quais são os que têm essa competência, tá bom? Vamos aqui. Artigo 60, gente. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e deveres da função ou cargo. Então, vamos supor, existem certames aí de concurso para a Guarda Civil Municipal em que o candidato, ele não inicia o curso de formação já tomado posse, né? Já empossado, como a gente costuma dizer. Muitas vezes, ele precisa passar pelo curso de formação, ser aprovado no curso de formação, para logo em seguida tomar posse e entrar em exercício. Outras vezes é o contrário. Antes do curso de formação, esse servidor toma posse, no meu caso aconteceu dessa forma, né? E aí o servidor, ele toma posse, depois ele entra no curso de formação. E aí no curso de formação ele já entrou em exercício? Não, ele não entrou em exercício. Por quê? Porque o exercício é o efetivo desempenho das atribuições e deveres da função ou cargo. E enquanto você está no curso de formação, ainda que você tenha tomado posse, que a sua posse não aconteceu posteriormente no curso de formação, você ainda não está exercendo ali atribuições e deveres da função ou do cargo, tá bom? Parágrafo único. Claro que eu estou especificando, gente, que alguns municípios tomam posse antes, outros tomam depois, tá? Não é o caso de Bebedouro, isso daí vai ser determinado no decorrer aí do certame de vocês, né? Cada município tem a sua especificidade. Parágrafo único. O início, a interrupção, o reinício e a cessação do exercício serão registradas no assentamento individual do servidor ou funcionário. O que eu preciso grifar aí? Assentamento individual, tá bom? Então, todo o servidor, ele vai ter ali o seu assentamento, cada um o seu assentamento individual. E ali vai ser feita as devidas anotações, os devidos registros sobre início, interrupção, reinício e cessação do exercício, ok? Vamos seguindo aqui, a gente tem do artigo 63 ao 66 nesse slide, já dá um print aí ou dá um pause para você fazer a leitura, por favor.
Vamos lá, vamos para vacância. O que seria a vacância? Galera, a vacância, como eu já falei no início aqui da videoaula, ela se dá quando a função ou cargo público ele fica destituído de titular, em decorrência de N situações. Que situações são essas, galera? Pode ser aí por exoneração, por demissão, por acesso, readaptação, transferência, aposentadoria, promoção ou falecimento. É assim que se dá a vaga, é assim que se dá a vacância, tá bom? Printa isso daí, grava bem isso daí, passa pro teu caderno de revisão, tá bom? Se você adquirir o nosso simulado, muito provavelmente esse artigo vai cair em nossas questões, tá bom? E com pegadinha para você exercitar a sua mente e não ser pego de surpresa na hora da sua prova. Vamos lá. Dar-se-á exoneração a pedido do servidor ou funcionário, a critério da autoridade nomeante, quando se tratar de ocupante de cargo de provimento em comissão. Se o servidor ou funcionário não entrar em exercício no prazo legal, existe um prazo, você vai receber esse prazo. Então, se você não entrar em exercício, vai dar o quê? Vacância. Às vezes, essa vacância, a gente está falando aqui de efetivo, né? Mas muitas vezes no concurso público, no decorrer de um curso de formação, chamou aquele candidato, ele não foi, chama o próximo. Por quê? Porque abriu-se ali uma vaga naquele quantitativo. Aqui, nesse caso, nós estamos falando em situação adversa, tá? Só usei como exemplo para vocês, tá bom? Então, para que você possa entrar em exercício, existe um prazo. Quando o servidor ou funcionário, durante o estágio probatório, qual é o tempo do estágio probatório? 3 anos, não se confunda, já foi 2 anos, não é mais estágio probatório, agora é um período de 3 anos. Então, se esse servidor ou funcionário não demonstrar ali naquele período do estágio probatório, que são 3 anos, ele não demonstrar que reúne as condições, né, que são necessárias ao bom desempenho das atribuições do cargo, tá bom? E a demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos na lei. Então, a demissão é uma penalidade para o município de Bebedouro. Vamos seguindo aqui. Tempo de serviço, artigo 79, eu aconselho vocês que deem um print, que faça a leitura, tá bom? Porque muito provavelmente pode ser que caia na sua prova. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, gente, presta bem atenção. Quando a gente falou aqui a respeito do tempo de serviço, vocês vão ver que aqui no artigo 80 diz o seguinte: será considerado de efetivo exercício o período do afastamento em virtude de férias, casamento de 8 dias, ou seja, existem várias situações. Então, eu preciso que você faça a leitura. Olha aqui quantas outras várias situações. Mas eu quero falar com vocês, bem aqui no finalzinho do slide, o inciso primeiro, que ele vai dizer o seguinte: é vedada a vantagem em dobro do tempo se o serviço for prestado simultaneamente em 2 funções ou em cargos e empregos junto à administração direta ou indireta, ok? É vedado, não vai existir o dobro de tempo nesse caso, tá bom? O tempo de afastamento também, ele vai ser considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto quando a gente fala de promoção por merecimento e gratificação por assiduidade, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Artigo 83, é proibida a acumulação de férias, galera. Não pode, assim como o CLT, o servidor público de Bebedouro, ele não pode acumular férias, tá bom? Por absoluta necessidade do serviço, as férias do servidor ou do funcionário poderão ser indeferidas pela administração. Aí, a gente está falando de uma grande necessidade do serviço, tá bom? E aí, essa interrupção, né, ela vai acontecer aí pelo prazo máximo de 2 anos consecutivos. Então, cuidado para na tua prova não colocar que é possível essa acumulação, tá bom? Aqui a gente não está falando de acumulação de férias, a gente está falando de uma exceção devido a uma necessidade do serviço, uma absoluta necessidade, tá bom? Porém, a acumulação ela é proibida, mas tem essa exceção,
Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Tem algumas, deixa eu ver aqui, eu tenho para vocês, serão concedidas aí licenças. Licenças normalmente elas caem também em prova, tá bom? Essas licenças, traz o artigo 86, que elas serão concedidas para situações de prestar serviço militar, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro de servidor ou funcionário, licença-prêmio, licença para tratar de interesses particulares por motivo especial e também para atividade política, tá ok? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Ó, licença para prestar serviço militar, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro de servidor ou funcionário costuma cair em prova. Te convido a fazer a leitura desse estudo, tá bom? Licença-prêmio, galera. Ao servidor e ao funcionário público que requerer, será concedida licença-prêmio de 3 meses consecutivo, com todos os direitos de seu cargo após cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos ininterrupto de efetivo exercício, você tem direito à licença-prêmio de 3 meses. Nossa, Bebedouro tá arrasando. Muitos municípios não tem, tá, galera? Em muitos estados também já caiu essa licença-prêmio, mas para Bebedouro tá valendo, tá bom? Vamos seguindo aqui. O que mais nós vamos ter aqui? Bom, a licença-prêmio, o artigo 94 diz que em algumas situações o servidor, né, ou funcionário, ele não vai ter direito. Então, assim, se você sofreu uma pena de suspensão, não tem direito. Se você tiver faltado ao serviço injustificadamente por mais de 15 dias consecutivos ou alternados, tá bom? Fui 2 dias, fiquei 3 sem ir. Fui 1 dia, fiquei 7 sem ir. Aí fica difícil, né? Aí você não terá direito, tá, à licença-prêmio. Vamos seguindo aqui. Ainda falamos de licença para atividade política, por favor, dá um print aí. Estuda também, que pode cair na prova. Olha, sobre faltas, galera. Nenhum servidor ou funcionário poderá faltar ao serviço sem falta justificada. Então, assim, justificada é você chegar lá e falar, poxa, hoje eu perdi o horário, não vim. Ah, hoje eu tive dor de cabeça. Poxa, não vi. A gente tá falando de justificável de forma íntegra, né? Eu fui no médico, tá aqui o atestado. Então, se você falta o serviço, você não justifica, aí fica tenso, né? Então, como que eu vou considerar aí essa falta justificada? Então, ela vai ser justificada por sua natureza, por sua circunstância, principalmente pela consequência no âmbito da família, tá bom? Que possa constituir aí uma escusa do seu não comparecimento, né? Um motivo aí relevante para o seu não comparecimento, ok, galera? Artigo 110. E aconselho você a ler o restante, dá um print aí. Vamos seguindo aqui. Disponibilidade, assistência ao servidor, vamos seguindo. Vamos lá. O servidor ou funcionário perderá a remuneração do dia se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos neste estatuto, né? Já acabamos de falar ali a respeito das faltas, né? Elas precisam ser justificadas, dentre outras que nós não comentamos, mas com certeza você vai estudar. E ele também perderá 1/3 da remuneração do dia quando comparecer a serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do trabalho ou se retirar até 1 hora antes do seu término, tá bom? Vamos passando aqui. Vamos lá. Vantagens pecuniárias. Galera, além do vencimento, serão concedidas ao servidor ou funcionários públicos ali de Bebedouro algumas vantagens. E aí, que vantagens são essas? Lembra que a gente falou ali a respeito de remuneração, a gente falou a respeito de vencimentos, e aí eu expliquei para vocês
quando se integra ali as vantagens. Então, assim, agora a gente está falando como que vai ser aí cedido, né, concedido essas vantagens para ele, além do vencimento dele, através de diárias, ajudas de custo, gratificações, 13º salário, adicional por tempo de serviço, auxílio para a diferença de caixa, adicional noturno. E olha que interessante, aprendi fazendo aqui essa videoaula para vocês, tá bom? Porque eu estudo o material de vocês antes de trazer para vocês e antes de elaborarmos na GCM Brasil o simulado que vocês vão estudar. Então, muitas coisas a gente tem conhecimento, porque, como eu falei para vocês, cada município tem a sua particularidade. E Bebedouro, ele traz nas vantagens pecuniárias o salário família, que tem aí em sua maioria, e o salário esposa, que nem todo município tem. Então, você veja, a gente faz materiais aqui para diversos municípios, para várias guardas civis municipais, de diversos municípios aí, e ainda não havíamos passado por esse salário esposa. Então, você vai me perguntar, o que seria esse salário esposa? O salário esposa, ele funciona da seguinte forma. Você é um servidor público, um funcionário, né, do município de Bebedouro, e a sua esposa, a atividade que ela tem não é remunerada. E aí você vai ter uma vantagem, né? E receber também esse salário esposa, tá ok, galera? Então, assim, a minha esposa, ela é dona de casa. A sua esposa trabalha? Claro que ela trabalha, mas ela é remunerada para isso? Não, ela não é remunerada para isso. Então, você vai ter direito ao salário esposa. Não somente dona de casa, tá bom, gente? Qualquer outra atividade que ela faça, não seja remunerada para isso. Por isso, você tem direito aí, além do seu vencimento, tá bom? A gente vai ter aí gratificações, artigo 146. Será concedida a gratificação pela prestação de serviços extraordinário, pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso, pela participação em órgão de deliberação coletiva ou em comissão, de nível universitário e pela designação para exercer função gratificada, que Bebedouro chama de FG, tá bom? E aí, o artigo 149, ali, dentre os demais que são seguidos ali, ele fala sobre a gratificação pela execução dos trabalhos insalubre, que seja perigoso ou penoso. Então, eles consideram como uma atividade no caso insalubre, aquela que tem por natureza condições de métodos de trabalho que vai expor ali o servidor, o agente, né, nocivo à sua saúde. Então, aquilo pode prejudicar, causar danos à sua saúde, então é considerado ali uma condição, uma natureza insalubre, tá bom? Deixa eu ver mais o que nós podemos falar aqui. O inciso 1º do artigo 150, logo abaixo. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor ou funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento, sem os acréscimos resultantes de gratificações ou vantagens. Então, você que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Bebedouro, inclui aí essa condição de periculosidade, tá ok? Vamos seguindo. Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao servidor ou funcionário público um adicional de 30% sobre os seus vencimentos, tá bom? Seguindo aqui, vamos lá. Bebedouro, galera, também tem gratificação de nível universitário. Isso é maravilhoso. Já vi alguns concursos cobrar isso em prova, mas não é comum, é mais para o seu conhecimento, tá bom? Então aí, se você tem a graduação de nível superior, será de até 10%. Se você é pós-graduado, você terá aí um adicional de 15%. E se você é pós-graduado, inscrito ali no censo, de 20% calculado sobre o vencimento do teu cargo, tá ok? Seguindo aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que teríamos de mais relevantes. Funções de confianças, né? A função de confiança
ela deve detalhar algumas informações, que seria a denominação dessa função, a quantidade, a descrição detalhada das atribuições, local de lotação, a jornada de trabalho e os requisitos para a designação dessas funções. Importante que você saiba, porém, não acredito que sobre isso, necessariamente, da função de confiança, essas informações, vai cair na sua prova não, tá bom? Vamos lá. É vedada a concessão de função gratificada, isso já é mais relevante. A servidor que esteja ocupando ou for nomeado para cargo de provimento em comissão e nos casos em que haja lei de criação com atribuições da função gratificada, tá bom? Sempre digo para vocês, estudar a literalidade da lei é muito importante, porém fazer questões é mais importante ainda. Por quê? Porque você vai simular o seu nível de conhecimento. Então assista essa videoaula e clica aí no link para você ir direto para o nosso grupo geral e solicitar com o ADM como que você faz para adquirir o nosso simulado, tá bom? O servidor ou funcionário, ele terá direito ao 13º salário. Então, esse 13º salário, que é previsto aqui no artigo, ele vai corresponder a 12avos da sua remuneração ali, correspondente àquele ano, incluindo o dezembro, tá? Então, o mês de dezembro, ele também entra neste cálculo, tá bom? Vamos passando aqui. Eu quero mostrar para vocês a respeito do aniversário, né? Artigo 163, ele vai versar para você que o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais, ele pode ser efetuado em 2 parcelas iguais, tá bom? Sendo que a primeira, a título de antecipação, tá bom, galera? Ela é no mês do aniversário do servidor, tá bom? E a última até o dia 20 de dezembro de cada exercício. Então, vamos supor que você faz aniversário em fevereiro. Em fevereiro vai ser antecipada, olha que maravilha, vai ser antecipada aí a primeira parcela do teu 13º. E a segunda poderá ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, o que vai acontecer? Você faz aniversário em fevereiro, vem ali a tua remuneração, o teu vencimento, mais a primeira parcela do seu 13º, tá bom? Pode contar aí com essa graninha que já ajuda muita coisa. Adoro, faço planos, vamos lá. No mês em que o servidor fizer aniversário, ele receberá 50% da remuneração recebida no mês imediatamente anterior a título de antecipação do 13º salário, ok? Exatamente o que nós falamos, tá bom? Até o dia 20 de dezembro será pago o remanescente, ou seja, o restante do 13º salário, ou seja, a segunda parcela, tá bom? Que vai ser aí correspondente à sua remuneração integral devida no mês de dezembro, descontado o valor pago na primeira parcela a título de antecipação, que foi quando? No mês do seu aniversário. Vamos lá. Tô admirada aí com o bebedouro, gente. Salário esposa, que maravilha, né? Salário esposa, quinquênio, tá bom demais. Olha só, artigo 168. O valor do salário esposa corresponderá a 3% da referência 01, reajustado à época do reajuste salarial dos funcionários e servidores públicos. Então, grava esse 3% aí. Pode ser que caia na tua prova, pode ser que seja aí o teu ponto para nota de corte, para uma boa classificação, para você ir para o TAF, para enfim se tornar servidor público, tá bom? Então, a gente já sabe que desse salário esposa é aí 3%, tá bom? Deixa eu falar esse inciso primeiro também para vocês. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta, e na falta destes, os representantes legais dos incapazes, tá bom? Então, você tem seu pai, né, e você tem a sua madrasta, não tem a sua mãe, você tem a sua mãe, não tem o seu pai, tem a sua madrasta, enfim, eles se equiparam, tá bom? O salário esposa, ele é concedido ao funcionário ou servidor, mas, ó que a gente falou, lembra quando eu expliquei lá atrás para vocês o que era salário esposa? Tá trazendo aqui, ó. O salário esposa, ele é concedido ao funcionário ou servidor desde
que sua esposa ou companheira não exerça atividade remunerada, tá bom? E não será pago o salário esposa nos casos em que o funcionário ou servidor deixar de perceber o respectivo vencimento, tá bom? Então, supondo que você esteja aí com uma ausência específica do cargo, aí não há o que se falar do seu salário esposa, tá bom? Dos deveres, né? Artigo 169, a gente vai ter aí os deveres do servidor, né, ou funcionário. Aqui cabe ali em virtude do desempenho e função do cargo. São inúmeras, galera, não tenho por que eu fazer a leitura, né, para vocês. Então, dá um print ou dá um pause, estudem, coloquem no caderno de revisão de vocês, depois adquira o simulado aí para vocês poderem ver como que tá aí o nível de conhecimento de vocês, tá bom? Artigo 169, a gente tem aí as proibições no artigo 170 também. Preciso que vocês façam aí o estudo do artigo 170, que vai falar sobre as proibições do servidor, tá bom? Artigo 171, que vai falar sobre as responsabilidades. O servidor ou funcionário, ele responde civilmente, né? Ele responde também no âmbito penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Então, cuidado com o couro come, galera, tá bom? Então, você vai responder civil, penal e administrativamente, tá bom? A responsabilidade civil decorrerá de conduta dolosa ou culposa, devidamente apurada, que importe em prejuízo para a fazenda municipal ou terceiros, tá bom? Bom, penalidades, né? Já falamos aí no início a respeito das penalidades. O servidor ou funcionário público de bebedouro, ele pode ser penalizado, é lógico, né? A gente estava falando em algum artigo aí que a demissão é uma das penas, né? Passou pelo estágio probatório, né? Você não correspondeu ali às atribuições, então, há o que se falar, né? Em demissão, dentre outras situações, tá bom, galera? Então, vamos lá. Artigo 176, quais são as penalidades aí, o que pode causar penalidade? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e a cassação da aposentadoria e da disponibilidade, tá bom? São penas disciplinares. Então, se você está em disponibilidade, não está em exercício, se você já está aposentado, mas você cometeu uma infração, você pode ser penalizado e aí vai cassar a sua aposentadoria, você perde sua aposentadoria e também a disponibilidade. E as penas, elas serão sempre registradas no prontuário individual do servidor ou funcionário, tá bom? Então, preste atenção. As penas, tá? Que vão ser, porque a gente falou de assentamento, lembra? Nós falamos de assentamento individual no decorrer da videoaula. Agora, nós estamos falando de penalidade. Penalidade não é no assentamento individual. Penalidade é no prontuário individual, tá ok? Bom, temos ali os efeitos da lei, né? Então, os efeitos das penas da lei, não, desculpa, gente. Os efeitos das penalidades que são estabelecidas nessa lei, ela vai trazer aí pena de multa, né? Que vai corresponder aí os dias de vencimento, pena de suspensão, tá bom? Que a pena de suspensão ela pode aí implicar na perda dos vencimentos, naquele período que você está suspenso, tá? A perda do efeito ali de antiguidade, de tantos dias quantos tenha durado ali a suspensão, dentre outras coisas, tá bom? Dentre outras situações que eu te aconselho fazer essa leitura individual para agregar aí nos seus estudos. Vamos lá. Artigo 179, o servidor... Gente, os cachorros da vizinha ficaram bem agitados agora. Artigo 179, o servidor ou funcionário rescindente em multa ou suspensão passará a ocupar o último lugar na escala de antiguidade para efeito de promoção, né? Complicado. Parágrafo único, galera. A infração mais grave absorve as demais.
Anteriormente, vem o artigo 180 dizendo que não poderá ser aplicada ao servidor ou funcionário pela mesma infração mais de uma pena. Então, assim, você cometeu X infração hoje, foi penalizado. Aí, daqui a um mês, você cometeu a mesma infração X. Não vai ser aplicado mais de uma pena, porém a infração mais grave ali vai absorver as demais. Tranquilo? Faça aí, por favor, essa leitura aí, esse estudo a respeito da advertência, repreensão, suspensão. Se você tiver dúvida, relaxa. Clica aqui no link, chama lá o ADM e fala que você quer uma instrução pedagógica porque você ficou com dúvida, sem problema nenhum. Nós da equipe da GCM Brasil vamos tirar a sua dúvida. Mas não manda a legislação inteira, não. Manda ali só o artigo que você não conseguiu interpretar. Poxa, tô com dificuldade de saber diferenciar ali as penalidades, advertência, suspensão, rescindência. Pode me explicar? A nossa equipe da GCM Brasil vai tirar a sua dúvida com a instrução pedagógica de 0800 para você, tá bom? No amor, tá bom? Porém, o simulado, logicamente, tem um investimento que cabe aí na condição do concurseiro, então eu te aconselho a adquirir o nosso simulado. Porém, a nossa instrução pedagógica, amigo, é 0800, é só chamar a gente, vai para a prova com dúvida, de bobeira, sem necessidade. Nós da GCM Brasil estamos à tua disponibilidade, não tem por que ter dúvidas, ok? Vamos lá, artigo 186, galera, vai falar aí para vocês a respeito de demissão, tá bom? Você pode ser aí demitido em caso de crime contra a administração pública, abandono da função do cargo ali, ou por falta de assiduidade, né? Você não é um cara assíduo em relação às suas atribuições. Incontinência pública. O que seria uma incontinência? Cara, se de alguma forma nas suas ações, nos seus atos, na sua conduta, você age de forma vexatória, né? Você causa um vexame ali para o serviço público, né? Ou então por embriaguez habitual. Poxa, mas embriaguez habitual, pô, eu adoro tomar minha cervejinha, amigo. Eu não gosto. Mas se você gosta de tomar sua cervejinha, pô, de boa, sem problemas nenhum, tá tudo na paz. Só que uma coisa é você fazer o uso da bebida alcoólica de forma social, ok? Forma social, tranquilo. Agora, quando a gente fala de embriaguez habitual, a gente está falando de alcoolismo, né? A gente está falando de uma doença. Então, de forma habitual, todo dia, toda hora, o tempo todo, ou seja, um vício, né, que te causa uma doença, que é o alcoolismo, considerado assim, aí sim a gente está falando de demissão, tá bom? Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço contra o servidor ou funcionário ou particular, porém tem a ressalva se for em legítima defesa, tá ok? Aplicação irregular do dinheiro público, revelação ali de segredo confiado em razão da função pública. Tem ali o 7º que eu pulei ali, que é a lesão aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio municipal. Tudo isso o artigo 186 da legislação de Bebedouro diz que você, como um guarda civil municipal, pode ser penalizado com demissão, tá bom? Leia os demais artigos também, tá? Coloca aí no seu cronograma de estudos. Vamos lá. Sindicância, galera, artigo 196. O que é a sindicância? A sindicância, ela é uma peça ali fundamental, preliminar, primordial, informativa, né? Ela é a primeira condição ali que informa o processo administrativo disciplinar, que é o quê? Que é o PAD. Então, além dela ser fundamental, além dela ser primordial, ela é
preliminar, ela é a primeira para informar o processo administrativo disciplinar e deve ser promovida quando os fatos não estiverem definidos ou faltar ali elementos indicativos da autoria da infração, tá bom? Artigo 197, a sindicância não comporta o contraditório, tá bom? Constituindo-se em procedimento de investigação e não de punição, tá bom? 198, ela deve ser concluída no prazo de 30 dias. Grife isso aí no seu caderno, escreve de vermelho, faz círculo, sinal de fumaça, qualquer coisa, tá bom? Sindicância, ela tem que ser concluída no prazo de 30 dias. As bancas, examinadores adoram trabalhar com prazo, então dê atenção a isso. Então, nesse prazo de 30 dias, só poderá ser prorrogado por um único período mediante a solicitação fundamentada. Então, não é qualquer solicitação, né? E da sindicância instaurada pela autoridade poderá resultar no arquivamento do processo, desde que os fatos não configurem evidentes infrações disciplinares, e na apuração de responsabilidade do servidor ou funcionário, tá bom? A gente tem aí também a suspensão preventiva, te aconselho a printar e colocar aí no teu cronograma de estudo, e o processo administrativo, tá bom? O processo administrativo cai em prova sim, tá bom? Artigo 202, ele versa que o processo administrativo, ele é um instrumento destinado, tá, a apurar a responsabilidade de servidores ou funcionários por ação ou omissão no exercício de suas atribuições ou de outros atos que tenham relação com as atribuições inerentes à função ou cargo e que caracterizem infração disciplinar. Então, o que isso quer dizer, galera? Cometeu infração ali, então vai ser levantado ali um PAD, tá bom? É dessa forma, então você não pode esquecer do processo administrativo disciplinar, ele que é responsável ali por apurar ali os seus atos, as suas omissões, até mesmo a omissão quanto às suas atribuições, tá bom? Parágrafo único. É obrigatória a instauração de processo administrativo quando a falta imputada por sua natureza possa determinar a pena de suspensão, demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade, tá bom? Nesse caso é obrigatória, tá bom? Então, galera, finalizando aqui, eu sei que é extenso, eu sei que sobrecarrega vocês, mas eu vou falar para vocês, vale muito a pena. Tô dizendo para vocês que valem a pena porque temos membros que estão aprovados, membros que já tomaram posse, membros que estão no curso de formação. Falo que vale muito a pena chegar, sair a divulgação, você vê que você passou, você vê que está classificado, sair a sua convocação para o seu curso de formação, receber a sua funcional no dia da sua posse, sabe? Viver a emoção de entrar em exercício. Com certeza você vai lembrar do sacrifício de ter ficado tanto tempo numa videoaula, de fazer 50, 100, 200 questões, sabe? Em 3 dias, mais ou menos. Quando eu fazia meu cronograma de estudos, eu não passava um dia sem fazer no mínimo, de 50 a 80 questões por dia. Então, assim, simulado te ajuda bastante. Estamos aqui para ajudar vocês. No decorrer da semana, vamos subir mais videoaulas para Bebedouro. Te convido a clicar aqui no link da videoaula. Se tiver alguma dúvida, 0800 instrução pedagógica para você. É só mandar qual artigo que você não está conseguindo interpretar. E claro, se quiser adquirir o nosso simulado, fica à vontade, tá bom? Força e honra, Deus te abençoe, bons estudos e uma excelente prova.